Novamente, é um prazer estar aqui convosco e gostaria de falar sobre um tema que, para mim, é muito motivador, porque se hoje posso dizer que sou alguém na vida, é devido à aprendizagem, é devido a me colocar por diversas vezes em ambientes que promovem a aprendizagem, e gostaria então de partilhar um pouco convosco daquilo que é não apenas a minha experiência, mas também aquilo que coleciono das minhas leituras, das formações que faço e também da prática do meu dia a dia. Ok, tenho aqui uma ideia de estimular também um pouco as vossas mentes e desafiar um pouco a maneira como nós aprendemos. Eu acho muito interessante uma colocação que o Peter Senge faz no seu livro A Quinta Disciplina, e ele estimula logo no começo do livro a nós pensarmos em uma situação muito simples, que é nós abrindo a torneira da nossa casa, da nossa cozinha, por exemplo, e enchendo um copo com água. E para muitos de nós pode parecer, ok, é uma situação corriqueira, simples, mas pensando nisso de uma maneira um pouco mais fundo, o que está no comando nessa coisa tão simples que é, na pia da nossa casa, abrir a torneira e encher um copo com água? E alguns podem pensar, ok, é a nossa mão que está no comando dessa situação, que é a mão que abre e fecha a torneira. Será que é mesmo? Se fosse só a nossa mão, como saberíamos em que momento abrir ou fechar a torneira? E até aqui faria esse experimento ao vivo, não é convosco, não sei se estão a ver muito bem a câmera, mas eu trago aqui um pequeno copo e não uma torneira, mas uma garrafa com água. E se eu coloco água de menos, eu posso ficar com sede, essa água pode não ser suficiente para saciar a minha sede. Se eu coloco água demasiado, a água transborda. Não se preocupe, porque é um prato aqui e a água não está a cair em cima da minha mesa, ok? Mas isso para nos pensar, será que é apenas a minha mão que está a controlar? Ou são os meus olhos a verificar quando é que esse copo está cheio de verdade? Ou será que é todo esse sistema, e principalmente o feedback, que os meus olhos enviam para o meu cérebro a indicar o quanto a água que já está no copo é suficiente para mim ou não, e aí sim dizem para que a minha mão pare, feche a torneira ou abra um pouco mais a torneira? Conseguiram pensar nessa situação em casa? É corriqueira? Sim. Mas notaram que quanto mais a gente foi desafiando o nosso pensamento, a coisa foi ganhando um pouco mais de, talvez, complexidade? É isso que a aprendizagem gera. A aprendizagem ela começa a expandir o nosso status quo, aquelas situações que nós damos como garantidas, as situações que nós damos como, talvez, verdades absolutas, podemos dizer. E se pensarem um bocadinho, o que nós vimos nós saímos de uma estrutura de pensamento linear para uma estrutura de um pensamento mais amplo, mais complexo, um pensamento não linear, um pensamento sistêmico. Se numa estrutura de pensamento linear, ainda utilizando esse exemplo do copo e da água, nós poderíamos estabelecer uma estrutura, ou seja, também um algoritmo que diria, para obter o copo cheio com água, eu abro a torneira, a água corre pelo cano, enche o copo, ou gradativamente enche o copo, eu observo o grau de enchimento do copo e faço o comando de fechar a torneira, certo? Entretanto, o que falta nessa estrutura de pensamento linear é aquilo que nós temos na nossa vivência prática e no nosso dia a dia, que comanda muitas vezes a nossa vida e nós não nos damos conta, chamado loop de feedback, ou ciclos de feedback. É a nossa sensação, a nossa percepção de estarmos na situação e a maneira como nós percebemos essa situação. E esses loops de feedback, ou esses ciclos de feedback,
que podem transformar ou que mudam a nossa percepção para aquilo que é o pensamento não linear, ou também chamado pensamento sistêmico, onde não é apenas um fator que influencia o outro, que, por sua vez, influencia o próximo, mas todos os fatores estão se influenciando ao mesmo tempo, mutuamente, e com um viés, um pormenor chamado delay, né? Aquele pequeno atraso, ou aquele pequeno gap entre aquilo que nós, de facto, planeamos e o que acontece de facto. Ok? Ainda sobre esse contexto e sobre essa maneira como aprendemos. E acredito que muitos dos que estão assistindo aqui hoje passaram por esse tipo de situação, por esse tipo de educação na sua idade de educação infantil ou na sua adolescência, onde nós somos todos colocados de uma maneira nivelada em estruturas de sala de aula que nos põem uns atrás dos outros a obedecer sempre uma figura de autoridade que possui todas as respostas. Mais do que isso, além de termos essa estrutura onde uma figura de autoridade, conhecida como professor ou formador, possui todas as respostas, também, muitas vezes, essa figura tem também um sistema que obedecer, ou uma estrutura a que obedecer, e ela nos passa, então, essa estrutura, não apenas através das respostas, mas como a maneira como nós chegamos até essas respostas. Então, uma sequência de passos até chegar a essa resposta, o que se traduz depois num prazo um pouco mais longo, uma sequência de trabalhos ou de atividades ou de provas e exercícios até chegar a uma nota, uma sequência de determinadas notas para se alcançar uma graduação e uma sequência de graduações para se atingir uma aprovação ao final de um ano e passar para a próxima etapa. Isso se repete tantas vezes na nossa infância que acaba também por se tornar uma verdade absoluta em muitos casos. Quando chegamos ao mercado de trabalho, estamos programados para, primeiro, ter alguém que nos diga o que fazer, que muitas vezes nos diga de que maneira temos que fazer, e nós ficamos ali à busca de fazer aquilo tudo muito bem direitinho. Para quê? Para obter a avaliação no final do ano e saber se seremos promovidos ou não, se teremos aumento no próximo ano ou não. Sendo que o que nós observamos na realidade, hoje em dia, a coisa parece ser um bocadinho diferente, não é? Ainda sobre uma justificação histórica do porquê que isso acontece, as nossas estruturas de ensino, ainda, por mais que já estejam a mudar, e felizmente já estejam a mudar, ainda carregam muito do que era esperado de uma pessoa quando termina os seus estudos. O que era esperado de uma pessoa que concluísse os seus estudos, a sua graduação acadêmica, era que fosse contribuir para uma estrutura fabril, né? Desde a segunda Revolução Industrial, nós temos, onde se popularizou o trabalho e a produção em massa, nós temos a administração científica trazendo os princípios da gestão científica como uma boa maneira de se atingir bons resultados, e isso sendo replicado nas escolas, onde as pessoas, os alunos e os operários são postos em linha, uma figura de autoridade diz-lhes o que tem que fazer e cada um executa a sua tarefa de uma maneira muito, muito simplista, muitas vezes, se coisas fora dessa simplicidade, coisas com mais complexidade fosse exigida, dificultava, ou não seria possível, não seria a melhor maneira. Felizmente, com o andar ou com a evolução, com a modernidade, com a evolução do próprio pensamento, com a evolução das práticas industriais, as coisas mudaram também na indústria. Sendo que, hoje em dia, muito daquilo que são as tarefas repetitivas, daquilo que são as tarefas mais algorítmicas, onde nós, através de uma sequência de passos, chegamos àquele mesmo resultado, já são feitas através de máquinas, através de robôs. E não precisamos ir nem tão longe ou de maneira tão avançada como para uma fábrica de produtos de alta tecnologia. Muitos de vocês que utilizam, por exemplo, o Gmail, ou que utilizam nos vossos smartphones, estão habituados a escrever mensagem de texto,
já veem que, consoante escrevem a primeira palavra, outras palavras já são sugeridas à frente. Se pegarmos o Gmail, por exemplo, frases inteiras já são sugeridas à frente. E isso é o quê? É uma otimização que tem por intuito facilitar a nossa vida, não é? Diminuir a quantidade de trabalhos repetitivos ou de situações excessivamente simples que nós temos para resolver, para que consigamos ter mais memória disponível, ou mais capacidade de processamento disponível para situações que exijam, de fato, aquilo que somos bons a fazer, a utilizar, de fato, o nosso pensamento sistêmico, o nosso pensamento não linear. E através, com essa questão do pensamento linear, se pararem para pensar a sociedade que nos rodeia, o vosso contexto social, vão se deparar com situações bem interessantes. E essa imagem ela está aqui para retratar aquilo que o Zygmunt Bauman escreveu em finais de 1999, começo do 2000, onde ele escreveu ali uma série de livros em torno da modernidade líquida, sociedade líquida e em torno do mundo líquido. Ou seja, a dizer que no mundo até os idos de 1970, 1980, nós tínhamos um mundo muito sólido, um mundo muito linear, como os processos de produção em massa tinham. Não é? Um mundo onde nós, através de uma sequência determinada de passos, conseguíamos chegar a um determinado resultado ou a um mesmo resultado, repetindo várias vezes aquela mesma sequência de passos. Alguma coisa ali pelos idos de 70 e 80 começou a mudar no mundo do trabalho, no mundo social, na economia, aonde toda aquela previsibilidade que se tinha passou-se a acabar, ou passamos a não tê-la mais da mesma maneira. E então o Zygmunt Bauman traz esse conceito de mundo líquido, ou também de modernidade líquida, até de sociedade líquida. E uma das suas frases mais conhecidas vai dizer: nós vivemos em um mundo líquido, onde nada foi feito para durar. Se tomamos isso, então, como uma possibilidade, e esse mundo líquido, as coisas não foram feitas para durar, então o que se passa com aquele pensamento linear, né? O seguirmos determinadas sequências? Também passa a deixar de fazer sentido, e cada vez mais o nosso pensamento sistêmico passa a ser exigido, e a capacidade de pensarmos em ambientes mais complexos, ambientes mais não lineares, passa a ser fundamental para que tenhamos sucesso, para que sejamos bem-sucedidos, e agora não apenas em situações corriqueiras, mas em situações que exigem de fato de nós. Ao pensar nessas situações e nesse mundo moderno, ambíguo, complexo, também que Dave Snowden criou esse framework chamado Cynefin, e aonde ele tenta trazer uma distinção e quebrar talvez em quatro tipos de contextos diferentes os problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Onde do lado direito do ecrã, vocês vão perceber, nós temos problemas ou situações ou contextos que são onde as situações são claras ou complicadas, e do lado esquerdo, onde as situações, os problemas, os contextos que enfrentamos são complexos ou caóticos. E se vocês tirarem agora também alguns segundos e pensarem no dia de hoje, os problemas que tiveram que resolver no trabalho, aqueles que de fato tiraram a vossa energia, nós estamos aqui já por volta das 6 da tarde, aqueles problemas que tiraram a vossa energia, que exigiram mesmo, que fizeram que vocês se esforçassem no vosso trabalho ou nos vossos estudos, na vossa família, eram problemas mais claros ou complicados, ou eram complexos? Ok, talvez agora às 6 da tarde seja até difícil para fazer essa distinção,
Vamos então com calma. O que uma situação clara ou um problema claro é? É um problema linear e bem simples, aonde eu tenho um problema e eu muitas vezes já o resolvi tantas vezes que eu já tenho uma solução padrão. É quando, por exemplo, eu vou escrever o meu e-mail e escrevo bom dia como uma resposta e o e-mail já me devolve com o nome da pessoa que mandou o e-mail para mim, certo? Então, é um problema que é muito simples, que são claros e que muitas vezes nós já os temos automatizados. Nesse sentido, nós apenas entramos digamos, num piloto automático e já respondemos. Esse tipo de problemas, eles raramente tiram o nosso sono, certo? Depois, na categoria acima, nós temos o problema complicado. O problema complicado, ele já não tem apenas uma questão e uma resposta. Pode haver um caminho, pode ser uma situação mais ampla, e é onde eu tenho que talvez estudar alguns caminhos para chegar a uma determinada resposta. Mas são coisas que são talvez até corriqueiras e, normalmente, outras pessoas já passaram por esse tipo de problema e já existem situações, caminhos trilhados. O que eu preciso saber? Eu preciso eu mesmo, talvez, me especializar ou me tornar capaz naquele caminho e eu vou conseguir, então, executar aquela sequência de passos. Por exemplo, aqui, seguir uma receita, né, para fazer um determinado tipo de bolo que eu nunca fiz, mas existe uma receita, outras pessoas já fizeram esse bolo e obtiveram sucesso, e já existe essa receita na internet, já existem diversos cadernos, livros de culinária, e eu posso seguir os passos dessa receita e vou conseguir chegar ao resultado muito semelhante àquele que outras pessoas também já conseguiram. Então, situações assim também no nosso dia a dia existem. Situações no nosso trabalho, onde um problema, aqueles que são mais técnicos, um problema técnico acontece, mas um problema mecânico acontece, mas existem um limite de possibilidades para se chegar à solução daquele problema e eu vou, no máximo, explorar aquele limite de possibilidades. Então, situações complicadas e claras ficam desse lado mais do pensamento linear no nosso cérebro. Situações do lado esquerdo é que vão ser aquelas que vão, de fato, nos tirar o sono, nos sugar a energia. Por quê? São situações que nós não vamos ter uma receitinha para chegar até a resposta. Na verdade, nós não vamos ter uma única resposta, nós podemos ter várias respostas. E os passos que nós tomarmos para buscar uma resposta, por exemplo, eles podem alternar até a possibilidade da nossa solução. Aqui, por exemplo, se eu tiver feito aquele bolo espetacular que eu fiz no exemplo anterior, mas agora eu tive uma ideia e quero experimentar se trocando todos os ingredientes e acrescentando ingredientes da minha cabeça, ou ingredientes aleatórios, eu vou conseguir também chegar a um determinado bolo. Ou eu vou ter que agora fazer o quê? Eu vou ter que experimentar. Quando estamos em situações complexas, nós precisamos experimentar. Então, não adianta, nós temos que nos descolar desse paradigma do pensamento linear e entrar num paradigma, ou também podemos dizer num mindset, ou num modelo mental diferente, num modelo mental de experimentação. Quando nós entramos nesse modelo de experimentação, o que se faz sentido? Eu já falei essa palavra aqui hoje e vou repeti-la ainda mais algumas vezes. Faz sentido termos ciclos de feedback, mas principalmente ciclos mais curtos de feedback. O que é isso? Se eu me predisponho a experimentar uma receita nova de um determinado bolo, e eu tenho, por exemplo, um restaurante ou uma padaria, primeiro, eu não vou fazer essa receita usando 10 quilos de farinha ou 10 quilos dos ingredientes, eu vou fazer uma porção bem pequena, e vou tentar experimentar e descobrir muito rápido se aquilo está a funcionar ou não. Ou seja, eu vou tentar diminuir a minha possibilidade ou o meu tempo de experimentação. E eu vou tentar fazer também o quê? Eu vou tentar experimentar várias coisas ao mesmo tempo para ver qual delas me dá o resultado melhor. No nosso ambiente de trabalho,
e atualmente, quer seja se eu estiver a tratar com venda de produtos ao cliente, quer seja também no desenvolvimento de novos produtos, quanto mais eu conseguir experimentar uma nova abordagem, testar essa abordagem no intervalo curto de tempo e obter esse feedback desse teste o mais cedo possível, melhor, porque eu consigo descobrir se eu continuo a explorar aquela abordagem ou se eu paro e tento uma nova. Então, todo esse ambiente de complexidade é, na verdade, aquilo que está a determinar o que nós consumimos e deixamos de consumir também quando somos nós os consumidores de um determinado produto. Aqueles que consomem, por exemplo, mídias sociais como Instagram, TikTok, Facebook ou YouTube, cada vez mais percebem que têm menos paciência para aqueles vídeos que são muito longos, para aquelas aulas que são muito longas, e cada vez mais tentem buscar os conteúdos que são mais curtos e que dão um sentido mais rápido de eu quero continuar a assistir isso ou não, né? E por isso também eu vou tentar ser até mais curto nessa sessão, para que nós tenhamos mais tempo ao fim para estabelecer e para responder as vossas questões mais on the fly, ou aquelas questões que quiserem trazer via chat, ok? E o outro ponto que temos aqui é o ambiente caótico, que muitas vezes até confundimos o ambiente em que estamos entre complexo e caótico, porque a cada momento coisas novas estão a acontecer e nós temos que agir para responder. Então, outra vez para reforçar aqui, cada vez menos utilizamos no nosso dia a dia e nas coisas que importam, nas coisas que nos trazem resultados, o nosso pensamento linear. Cada vez mais as coisas de pensamento linear estão automatizadas ou automatizáveis, ou pelo menos delegáveis. Nós conseguimos contratar profissionais que nos façam isso, e cada vez mais a nossa capacidade mental, ela produz mais resultados quando gasta ou quando utilizada no pensamento sistêmico. E até para aqueles que percebem, o pensamento complexo, o pensamento sistêmico, depois de um determinado tempo, é aquele também que nos dá mais prazer, ou que nos dá mais satisfação, por termos ciclos curtos de feedback e conseguimos perceber que estamos a progredir numa coisa ou não, é aquele que nos dá mais satisfação também de estarmos a descobrir coisas novas, de estarmos a inventar coisas novas, de estarmos a melhorar as coisas ao nosso redor, ok? Um outro aspecto que temos nesse âmbito da aprendizagem e das estratégias de aprendizagem são a aprendizagem individual, e aqui muitos de vocês, durante também a infância e a parte da juventude, são incentivados a manter uma aprendizagem individual, muitas provas individuais, muitos trabalhos, exercícios individuais, onde a sua inteligência, o seu quociente intelectual é estimulado, enquanto que quando chegamos ao ambiente de trabalho, aquilo que é mais utilizado ou aquilo que entra mais em voga, e hoje, atualmente, para os problemas que temos na sociedade atual, cada vez mais a aprendizagem coletiva é necessária. E, mais uma vez, nós temos um modelo mental e muitas vezes o modelo linear vai nos manter no mote da aprendizagem individual, enquanto que para a aprendizagem coletiva, para a aprendizagem em equipa, muito mais do pensamento sistêmico e do pensamento em complexidade nos é exigido. Aqueles que já fizeram trabalhos em grupo e no final acabaram por fazer tudo sozinho porque não conseguiram chegar a um consenso e entregaram esse trabalho sozinhos para o formador, para o professor, sabem do que eu estou a dizer. A aprendizagem coletiva, a aprendizagem em conjunto, ela é muito mais difícil. Aqueles que trabalham em equipa também sabem, também percebem o que eu estou a dizer. O trabalho em equipa, se atingir consenso, se atingir um pensamento único, é muito difícil. E por isso temos que ter estratégia, porque por mais que tenhamos a tendência, ou num sentido talvez do gene egoísta, tenhamos aquela tendência de querer que a nossa ideia seja escolhida, de que o nosso modelo, a nossa maneira de trabalhar seja aquela utilizada,
quando entramos num ambiente coletivo, trazemos apenas esse nosso viés. E o que temos aprendido é que, por mais sábios, ou por mais espertos, ou por mais inteligentes que sejamos, a nossa inteligência individual nunca vai ser tão grande quanto a inteligência coletiva, ou quanto as inteligências somadas de várias pessoas, as inteligências somadas dentro de um grupo. E por isso que eu trago aqui já agora, talvez a primeira estratégia, ou a primeira dica para vocês de como terem um melhor desempenho, ou terem uma melhor estratégia de aprendizagem e consigam trazer isso para dentro do vosso dia a dia, para dentro das vossas famílias, para dentro do vosso trabalho. E essa primeira estratégia é a disciplina do diálogo. A disciplina do diálogo ela é trazida pelo David Bohm no seu livro o Diálogo, e as referências vão estar no último slide, ok? E ela trata de 3 princípios elementares. O primeiro, como eu mencionei, quando nós chegamos numa equipe ou num grupo, nós trazemos o nosso viés. Eu trago a minha perspectiva, a minha individualidade, mas a minha perspectiva não me leva muito longe daquilo que os meus olhos conseguem ver. E para resolver problemas complexos, para resolver problemas que a sociedade hoje em dia possui, nós precisamos somar pontos de vista e agregar pontos de vista. E quando estamos em uma equipa, conseguimos trazer os pontos de vista para cima da mesa e selecionarmos melhores alternativas, desenvolvermos melhores soluções, a primeira coisa que precisamos fazer é suspender as nossas suposições. E a versão em inglês, ele vai trazer suspend our assumptions. As assunções para suposições talvez pode ficar alguma coisa perdida na tradução, mas fica muito parecido também com o suspender o meu viés. E eu não suspendo, o suspender não quer dizer anular. É de fato como se eu estivesse a segurar suspenso sobre a conversa, ok? Então vamos imaginar que nós estamos numa mesa, numa tábua, numa mesa redonda, e várias pessoas estão à minha volta nessa mesma mesa, e cada um tem as suas suposições. Assim como eu tenho o meu viés, todos os que estão nessa minha equipe possuem os seus vieses também, as suas suposições também. E o que é que nós vamos fazer? Nós não vamos anular as nossas suposições, mas nós vamos suspender, nós vamos segurar essas suposições como se elas estivessem acima de nós, a pairar. E nós vamos tentar, então, trazer para dentro para cima da mesa, para dentro da conversa, aquilo que é a nossa opinião, aquilo que são os nossos factos, mas com aquele julgamento que muitas vezes a nossa opinião traz, suspenso, ok? O segundo ponto, eu trato todos, ou devemos tratar todos como colaboradores, ou como colegas. Nós, quando sentamos, e para sustentarmos um bom diálogo, e para termos, então, uma disciplina no diálogo, temos que tratar o outro como colega, não como mais nem como menos do que nós, mas como um colega que também tem as suas suposições suspensas e também está a trazer o seu ponto de vista, a sua experiência para dentro para cima da mesa, para em conjunto buscarmos a solução desse problema. E um terceiro ponto, e que faz-se muitas vezes necessário, que é uma postura neutra. Um facilitador, uma pessoa também que está nesse conjunto, que está junto nessa mesa, mas que não traz a sua opinião, não traz o seu viés, mas funciona como um moderador, um facilitador, e sustenta o contexto. O que é sustentar o contexto? É relembrar a todo o tempo o que é que estamos a tentar resolver, qual é o problema que estamos a tentar solucionar, e lembrar a todos que as suposições devem estar suspensas e todos são colaboradores. Esse é um dos pontos esta é uma das estratégias que nós podemos utilizar para amplificar a nossa aprendizagem sistêmica e dentro de um contexto onde enfrentamos problemas complexos.
Outra estratégia é a integração entre aprendizagem e prática. E talvez muitos de vocês também, quando estavam na escola, sentiam falta disso, né? Quantos não se perguntavam, mas por que eu estou a aprender Pitágoras? Por que eu estou a aprender Bhaskara? Eu nunca vou utilizar isso na vida. E sentiam falta de quê? De aplicar aquilo que aprendiam na teoria num momento, numa situação prática, certo? E a boa notícia é, no nosso ambiente de trabalho, nós precisamos concentrar e até manter uma atividade de aprendizagem e prática constante. Por quê? Se nós não estivermos a aprender com os nossos acertos e principalmente com os nossos erros, o nosso concorrente vai aprender e vai nos ultrapassar. Se nós não aprendemos com o erro do nosso concorrente primeiro, ele vai, se calhar, aprender com os nossos e vai também nos ultrapassar. Então, uma prática muito simples e talvez até já bem conhecida de alguns de vocês, seja uma prática que vem do Total Quality Management, ou a gestão da qualidade total, que é o chamado ciclo PDCA, que é planear, executar, verificar e agir. Entretanto, o que deve ser feito, o que podemos tirar aqui como uma maneira de facto, transformar esse ciclo em algo que nos traz valor e, principalmente, que traz aprendizagem para o nosso dia a dia. Temos aqui um projeto para fazer, temos um projeto em equipe para alcançar, e o que podemos fazer? Podemos, primeiro, estabelecer que vamos fazer o projeto, vamos fazer uma fase de experimentação desse projeto, ou vamos dividir esse projeto em pequenas etapas, em pequenas fases, para que não percamos de vista qual é o resultado final. E, ao dividirmos em pequenas fases, a cada fase nós fazemos o quê? Podemos planear, executar, verificar se atingimos aquilo que foi planeado e, ao final, agir para corrigir o que não correu tão bem e amplificar aquilo que correu bem. Para que isso aconteça, temos que temos que fazer essas 3 perguntas ao final do ciclo, né? Entre o ACT e o próximo plan, que é: o que aconteceu? E aí, um pequeno detalhe nesse o que aconteceu. O que aconteceu não necessariamente o que é o meu viés, ou o que eu acho, ou o que eu sinto que aconteceu, e sim o que aconteceu de fato. Quanto mais factos, e por factos eu digo exemplos práticos, nós pudermos trazer para esse momento de aprendizagem conjunta, melhor, né? O que aconteceu pode ser desde números que alcançamos até quando se trata de uma situação mais interpessoal, e em vez de eu dizer, porque fulano sempre chega atrasado, que é uma informação muito genérica. O que eu posso dizer é, fulano, note que nos dias tal e tal, chegaste, já tínhamos feito a nossa reunião diária. Aconteceu alguma coisa? E damos, então, a oportunidade que a outra pessoa traga também para cima da mesa aquilo que é o seu ponto. Lembrem do ponto anterior. Sem julgamento, suposições suspensas. Ok? O outro ponto, o que era esperado? E aí, de fato, o que tínhamos planeado? Qual era o resultado concreto? Não tínhamos tão bem o resultado concreto. Então, pronto, esse, se calhar, já é o próximo ponto. Termos resultados mais concretos que queiramos atingir. E depois desse o que era esperado e o que aconteceu, temos um gap. Temos, normalmente, uma lacuna. Com essa lacuna, a pergunta que vem é, o que é que podemos aprender? E desse o que podemos aprender, gera-se um novo plano, uma nova execução, uma nova verificação e uma nova ação. Isso tudo, todo esse ciclo, se torna muito mais virtuoso quando nós estamos conectados a um propósito. E aí eu posso estar a falar tanto para alguém que está numa empresa e nessa empresa possui um propósito, por exemplo, de levar conhecimento, levar tecnologia para todo Portugal continental e ilhas. E há talvez essa meta
um propósito, de facto, um propósito mais nobre de erradicar com a fome, um propósito como levar conhecimento ao maior número de pessoas possível, ou pode ser também um propósito pessoal. Cada um de vocês pode ter o seu próprio propósito. O meu propósito de vida é me tornar um difusor das artes marciais na comunidade onde eu vivo, ou o meu propósito de vida é defender a causa dos animais e garantir que os animais também tenham mais respeito na comunidade onde eu vivo. Então, quando estás conectado com um propósito, fica mais fácil para identificar práticas de aprendizagem nesse sentido. E aí, já utilizando as práticas que nós vimos aqui, do PDCA, dos pequenos ciclos de execução e de aprendizagem, e também a prática do diálogo, a estratégia do diálogo, de garantir sempre que todos estão a suspender as suas suposições, de que todos são colegas e de que também tem-se um facilitador, uma figura neutra que pode auxiliar a enxergarmos para além daquele nosso pensamento linear e mais para dentro ou para dentro daquilo que é o pensamento complexo ou o pensamento sistêmico. Uma outra estratégia que podemos ter ou que podemos estabelecer é o criar um ambiente de aprendizagem. E talvez alguns de vocês já tenham ouvido a frase: não obrigue a flor a crescer, ou não grite com a flor, mas em vez disso, cultive o jardim à volta dela. Não é? E isso vem muito ao encontro daqueles que trabalham em equipa, ou aqueles que estão numa posição de liderança de equipa, e pode ser também aqueles que estão numa posição de liderança, a liderar uma família, a liderar um grupo escolar. O gritar com a pessoa ou agir de maneira coercitiva com uma pessoa e obrigar que ela faça alguma coisa surte algum efeito, mas raramente no longo prazo isso se sustenta. O que sustenta no longo prazo, e isso também é trazido pelo Peter Senge no seu livro A Quinta Disciplina, é quando criamos um ambiente onde as pessoas consigam trazer cada um o seu melhor e sentem-se suportadas pelos líderes que possuem, pelos colegas de equipa que possuem, e por isso sentem-se então mais confortáveis de trazer até opiniões contundentes para cima da mesa, ou de trazer experiências que são divergentes para cima da mesa, porque sabem que vão ter ali um ambiente onde possuem respeito, onde as ideias são discutidas, mas com as suposições suspensas e etc. Ok? Então, repetindo mais uma vez, não obriguem as flores a crescerem à vossa volta. Em vez disso, tentem cultivar um jardim, tentem criar um ambiente que seja propício à aprendizagem. Fazendo apenas um adendo aqui para a aprendizagem individual, se estás a tentar aprender uma habilidade ou um conteúdo, ou mesmo parar de procrastinar, vais perceber que maravilhas a mudança de ambiente à sua volta podem fazer nesse quesito. Então, se estão no vosso quarto, ou na vossa sala, ou na vossa casa, e não conseguem se concentrar no determinado tópico que querem aprender, tentem ir para uma biblioteca, ou para um espaço público, ou para um café, apenas com um livro na mão, deixando o telemóvel de lado, ou apenas com um instrumento musical na mão, e deixando o telemóvel, deixando as distrações de lado, e pensem, ou vejam, ou monitorem que diferença essa mudança no ambiente traz à vossa aprendizagem. E, talvez aqui como um dos últimos pontos para hoje, fomente comunidades de aprendizagem. Isso também está muito linkado com o criar um ambiente que proporcione a aprendizagem.
Se vocês conseguirem, se tiverem um tópico que gostam, um tópico que querem desenvolver e conhecem pessoas também no vosso trabalho, que talvez não sejam da própria equipa, mas que também têm interesse naquele tema, se conseguirem se juntar com aquela pessoa, com aquelas outras pessoas, vão notar que em pouco tempo vão conseguir levar muito mais daquele tópico à frente do que se estivessem sozinhos, né? Outra vez, isso vai trazer mudanças para o vosso ambiente, porque vão estar a expandir relações para com pessoas que possuem interesses próprios, que também vão ter interesses semelhantes aos vossos, que também vão ter as suas suposições, vão ter também os seus vieses, mas vão notar que aí há um propósito em comum, ou há uma direção em comum e que buscam. E vão notar que isso também facilita, isso também faz com que a aprendizagem, em todo sentido de aprendizagem e de alcance de resultados, seja maximizado. Então, se mudaste o teu ambiente, mudaste o teu ambiente físico, não é? E ainda assim não conseguiste resultado, tenta encontrar mais uma pessoa que também queira aprender aquele mesmo tópico, tente encontrar mais uma pessoa que também queira desenvolver um produto daquela maneira, ou que queira prestar um serviço daquela mesma forma. Atualmente existem imensos espaços de comunidades virtuais até que podem utilizar para trocar ideias e para se conectarem com pessoas que possuem esses interesses em comum e desenvolverem também aí a vossa capacidade intelectual, a vossa capacidade de aprendizagem e, na mesma, a vossa capacidade de pensamento sistêmico, de pensamento não linear. Ok? E como um fecho aqui, eu gosto sempre de citar, não está aqui na lista dos autores, mas o Alvin Toffler, ele diz que os analfabetos do século XXI não vão ser aqueles que não sabem ler ou escrever, mas sim aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. Para continuar nesse ciclo de aprendizagem, é uma tarefa que deve evoluir no dia a dia. E eu cobro a mim mesmo muito disso. Eu digo a todos que eu tento ser o máximo aprendiz contínuo que eu consigo, e deixo também para vocês, para que entrem também nesse mote de aprenderem continuamente a cada dia, quatro sugestões de autores que também podem ser inspiradores por tratarem também desse tema da aprendizagem com o mesmo apreço que eu acredito que tenha.